era um negócio absurdo, porque ali é um vale, né, cara? Então é a Chatuba de um lado, a Vila Cruzeiro do outro, e você entrar ali é uma merda, porque tu toma tiro de tudo quanto é lugar. E a gente entrava, cara, e era um inferno na terra, porque era muito tiro, cara. Era muito tiro, muito tiro, muito tiro, muito tiro. Aquele foi um momento muito emblemático, né? Porque eu tive a oportunidade de participar do início ao fim da missão. E ela... Eu olho o alemão hoje, cara, me dá uma tristeza, né, cara? Assim, uma frustração, porque aquela operação, de fato, ela subjugou, como deve ser, né, o Comando Vermelho, o crime, e falou assim, não tem QG do Comando Vermelho. O Estado organizado atropela, passa por cima de organização criminosa. Nós temos vários exemplos, entendeu? El Salvador, com algumas ressalvas, tá mostrando isso, né? El Salvador, Israel, eu estive em Israel agora, recentemente se acompanhou, mostrando com todas as dificuldades que o Estado organizado não tem organização criminosa que perdure ou que vença. A gente só precisa, de fato, organizar o nosso Estado. Aquela operação ela foi muito interessante porque ela é fruto de uma restrição. Não é isso? Como eu disse, a restrição das obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, na época do governo Dilma ou Lula, algum dos dois, é a mesma coisa, né? Toda vez que o BOP não é alemão, as obras eram interrompidas. Por quê? Porque tinha confronto, os trabalhadores paravam, óbvio, de trabalhar e aquilo veio uma ordem para que o BOP não fosse mais. Tem dois livros muito bons que eu recomendo, do Coronel Mário Sérgio, né, que é Guerra de Canudos, a retomada do Complexo do Alemão, tem até uma passagem lá minha interessante, que ele narra no livro, e o Rogério Greco escreveu um junto com o Bettini e com o André Monteiro, que era um que é o Caveira policial federal, né? Isso aí. Porra, me amarro nele também, fala. Bom pra caralho. Muito inteligente. São bons livros para quem quiser aprofundar no tema. Então, essa restrição, ela acabou potencializando o Comando Vermelho naquela localidade. E aquilo que a gente falou mais cedo, quando uma organização criminosa é potencializada, ela não se contenta com o que ela tem. Ela vai buscar algo mais. Algo mais. E esse algo mais é tomar o território ou ocupar um território que eles não têm influência, e isso aí destabiliza o Estado como um todo. Beleza, então ali, de fato, tomou uma projeção gigantesca ali dentro do alemão. Muitos fuzis, estruturas, né, fortificadas e por aí vai. E uma operação, né, nas cercanias da Vila Cruzeiro, na comunidade da Chatuba, né, a comando do Major Lopes, que você conhece bem, né, se deparou com numa casa com 1 tonelada e pouco de maconha. E aí eles entraram nessa casa e quando foram sair, foram cercados por traficantes e uma intensidade absurda de confronto. E eu que estava saindo de serviço, fui no apoio. Você já estava no batalhão? Já estava, foi 2010, cheguei no batalhão em 2007. O Lopes recém-cursado. Não, eu digo saindo de serviço. Você já estava com a equipe no batalhão. Eu estava vindo de uma outra missão. E o coronel me chamou e falou assim, ó, cara, pega o que resta de equipe aí e vai lá apoiar a equipe lá, que os caras estão na merda lá na Chatuba. E eu parti pra lá, com que tinha sobrado. Os caras menos porcos da equipe, que ficam pra tomar um banho antes de ir embora e tal, porque os porcos já tinham ido embora, os caras que não tomam banho. Aí catei lá meia dúzia e partimos pra lá. E demos o apoio e tal, não sei o quê. E... Cara, tem algumas cenas dessa operação, cara, que são muito interessantes. Isso aí é igual a Copa do Mundo, né, chefe? Jogar uma Copa do Mundo, pô. Isso é uma coisa que dificilmente vai ter outra vez, pô. O público gosta dessas fanfas, né? Mas não é fanfa não, é verdade. Tá até em livro essa porra. Cara, era um negócio absurdo, porque ali é um vale, né, cara? Então a Chatuba de um lado, a Vila Cruzeiro do outro. E você entrar ali é uma merda, porque tu toma tiro de tudo quanto é lugar. Tem vídeo disso. E a gente entrava, cara, e era um inferno na terra. Porque era muito tiro, cara. Era muito tiro, muito tiro, muito tiro, muito tiro. E beleza. E a gente começou a fazer o procedimento padrão, pô.
Qual o procedimento padrão? Apreender a droga. E eram drogas, fuzis e tal, não sei o quê. Só que o blindado era mais de 1 tonelada, era maconha até o teto da casa. E o blindado dava o quê? 200 quilos de... Tu vê a hora dessa porra aí, porque eu falo muito, né? Não, então... vai rolando, tô controlando aqui, relaxa. E o blindado, cara, dava o quê? 250 quilos de maconha dentro do blindado. Então você tinha que fazer várias viagens, pô. Só que quando a gente saía na viagem e voltava, as ruas já estavam todas barricadas de novo. Então o policial tinha que descer do blindado, tirar a barricada, debaixo de bala, correndo risco, não sei o quê. Chegou uma hora ali que eu falei assim pra equipe, falei, ó, rapaziada, não vou prender mais porra nenhuma. Prender mais nada, cara. Isso, é fazer o quê? Faz uma montanha aí, mete fogo nessa porra toda, porque eu não vou colocar vocês em risco por conta de apreensão de maconha. Mas pode, pô. Como é que não pode? Olha o estudo de estado de necessidade aí. Eu tenho bens jurídicos de natureza distinta em conflito, a vida de vocês é mais importante e isso foi feito. Beleza. Enquanto a gente estava lá na operação, aí começou a chegar outros oficiais e tal, não sei o quê. Coronel Fábio, né? Outros oficiais do BOP e tal, não sei o quê. Os bastidores aquela operação começou a... esquentar. A tomar repercussão. Politicamente, o governador viu o princípio da oportunidade e falou assim, cara, vamos aproveitar e atravessar para Vila Cruzeiro. Pegar o outro lado. Eu me lembro, o coronel me ligou e falou assim, novo, tem condições de você passar a noite aí? Coronel, condições tem. Não é muito confortável, mas tem. Eu só preciso de uma munição. Porque vai ser a noite inteira de troca de tiro aqui. E o coronel, me lembro disso, a equipe chegou, cara, com um cunhete, cara, de munição. Olha, cara, é coisa que... Só Rio de Janeiro, né, cara? Puro suco de Rio de Janeiro. E nós permanecemos a noite, ele falou assim, novo, permanece a noite aí, não perde essa posição que você tá, que amanhã de manhã você olha pro horizonte, ele falou com esses termos, Coronel Fábio, né, cara? Ele é cara diferenciado demais. Ele falou assim, olha pro horizonte que você vai ter uma surpresa. Aí ele falou assim, não, porque nós vamos entrar na Vila Cruzeiro. Tem um recado ali, ó. E aí ele falou assim, nós vamos entrar na Vila Cruzeiro. Falei, cara, comandante, tem certeza que a gente vai abrir essa frente? Porque nossos blindados estão em petição de miséria. Não. Olha pro horizonte que você vai ter uma surpresa. E aí qual foi a surpresa? Conseguiram junto à Marinha do Brasil os blindados. Então a minha equipe ficou para dar segurança para a equipe que viria com os blindados da Marinha para incursionar na Vila Cruzeiro. E aí foi aquilo, princípio da oportunidade. A partir do momento que tomou a Vila Cruzeiro, teve aquela cena dos vagabundos correndo lá pela pedreira, né, em direção ao Alemão, tomou-se a decisão política de ir para lá também. De ir para lá. E aí tem um detalhe naquela operação, cara, que eu nunca contei. Vou contar aqui. Primeira mão. Bom. Beleza. Tomamos a Vila Cruzeiro. Tomamos a Chatuba. E o coronel determinou uma reunião de oficiais no pátio 16º. Pátio 16º. Essa operação da Chatuba foi na quinta. Ficamos de quinta para sexta. Operamos sexta o dia inteiro. No final do dia, e a minha equipe já estava saindo de serviço de quarta para quinta. Estava 2 dias já. 2 dias. E aí o coronel reuniu os oficiais no pátio 16º, coronel Paulo Henrique, comandante-geral o coronel Mário Sérgio, todos caveiros. E eu me lembro dessa cena, cara. Tinha um policial da minha equipe. O nosso policial é diferenciado, cara. A gente conta, nego, acho que é pagação de mistério. O policial estava tão cansado que ele tirou o colete, abriu o colete dele no chão do 16º, que você conhece bem, um calor do caralho. Deitou ali. E dormiu, cara. E apagou.
o cara tava operando há mais de 48 horas. 60 horas o cara tava operando. E o cara roncava. E quando o comandante reuniu os oficiais, ele virou e falou assim: a gente vai entrar no alemão amanhã. Olha só. A gente vai entrar no alemão amanhã. A ordem é para entrar no alemão amanhã. E eu sempre fui um cara meio questionador. E eu falei assim: amanhã, comandante? Ele, amanhã. Aí eu apontei para esse policial e falei assim: olha ali minha tropa ali. E olha que interessante, eu cheguei para ele, e o coronel era um cara muito um gestor de fato, né? E eu falei assim: coronel, e o Caveira, ele tem essa proximidade, né? Eu digo que nas operações especiais a hierarquia é mais achatada, então o tenente, ele tem liberdade para falar com o comandante e tal. Falei: comandante, e pode ter certeza, se o senhor chegar para esse cara que tá dormindo ali agora daquele jeito e falar assim: vai pro alemão agora, o que ele vai te dizer? Vambora, tô pronto. E ele tava pronto? Não. Foda, né? E aí a gente conseguiu, por conta dessa questão, que a entrada fosse no... outro dia. No domingo. 24 horas. Nós ganhamos. E aí o Exército aderiu à missão, porque no início chegou só a Marinha. O Exército aderiu à missão, fez o cerco com os paraquedistas, junto com os batalhões de área, próprio 16º. E aí no domingo teve aquela incursão, que foi uma fanfa fudida, já não teve tanta... Os criminosos já... Os que conseguiram fugir, fugiram. Os outros se intocaram, tal, não sei o quê. Mas, muitos questionam, tá, mas e o resultado? Se fosse no dia seguinte entrar no alemão, operacionalmente, poderia ter sido melhor. Mas não vale a pena custar a vida do meu policial. A principal missão de um comandante é ir e trazer a sua tropa toda de volta para casa, íntegra. Nada compensa o ferimento e a morte de um policial. Então aquela decisão ali foi muito interessante. E teve uma passagem interessante, porque o subsecretário de segurança era o Roberto Sá. O doutor Roberto Sá, que é Caveira tenente-coronel nosso, hoje é o secretário do Ceará. E eu tinha uma proximidade com ele. Então quando eu falei isso com o comandante, ele falou: tem que convencer, porque isso é ordem do secretário, veio do governador. Eu falei: o subsecretário tá ali, ó, e é a Caveira. Posso ir lá falar com ele? Falei: tu conhece ele? Vai lá e tal, não sei o quê. E eu falei isso com o Roberto Sá, e o Roberto Sá falou: não, eu vou conversar com o Beltrame, porque, de fato, a tropa tá moída. Eu tinha, basicamente, uma equipe com 60 horas de operação, outra equipe com 48, uma equipe com 12, né? Então, e eu ia ter que juntar todas as equipes, porque todas as equipes... E aí a gente conseguiu ganhar 24 horas para fazer um planejamento mais detalhado, conseguir apoio, os policiais treinaram nos blindados, e por aí vai. E foi uma questão de bastidor interessante dessa operação do alemão. Mas eu vejo essa operação do alemão como um divisor de águas. Porque a gente subjugou, como tem que ser, o Comando Vermelho, e mostrou quem é que manda. Dentro do que eles diziam que era o QG deles. Isso comprova que o Estado, com força, organizado. O que me dá, como eu disse, uma tristeza, é que a primeira fase operacional aconteceu, que foi a intervenção, mas as outras, que é a manutenção e o restabelecimento, né, que depende muito menos da polícia, depende mais de outros órgãos, não aconteceu como deveria, e o alemão hoje voltou a patamares, acredito eu, que até piores do que 2010. Todo aquele sangue, suor e lágrima que foi derramado pela equipe, pelos policiais, civis, militares, todos que participaram, infelizmente, foi em vão. Chefe, a gente já está caminhando para o final aqui. Mais uma vez agradecer ao senhor. Vou pedir, já convidar ao vivo aqui o senhor para uma próxima vinda aqui com o Coronel Visacro. Vou tentar falar com ele. Eu tenho o telefone dele, acho que até o que o senhor me passou. Sim. E eu converso muito com ele. Vou tentar colocar para a gente ver se a gente consegue aprofundar mais nessa temática da guerra de informações. E aí eu tento fazer uma casada ali dentro da agenda do senhor e do coronel também, para ver se a gente consegue os dois aí. Mas mais uma vez, de coração... Visacro, se trouxer o Visacro aqui, eu não vou falar nada, cara. Eu vou ficar anotando, aprendendo, vou falar o quê, pô? Mas traz sim, eu facilito aí esse contato, e eu acho que vai ser um grande material para você compartilhar aí com o pessoal que gosta do canal.
Obrigado aí mais uma vez, o microfone do senhor aí para despedida aí. Pô, de coração, obrigado. O senhor é uma referência para mim operacional e na parte de força mental, vamos dizer assim. Não falo nem de parte de educação e de parte jurídica em si, né? Mas a parte de força mental que o senhor tem. A gente sabe das histórias pessoais do senhor, que o senhor já permeia aí dentro da corporação. E o senhor para mim é um exemplo de superação aí, então obrigado, me sinto lisonjeado de ter o senhor aqui no canal aqui de novo. Cara, eu que agradeço a oportunidade, né? Eu sempre digo que é uma honra estar aqui, até porque tem pessoas muito mais qualificadas que eu, mas eu tenho essa oportunidade, então eu aproveito para tentar agregar de alguma forma, né? Eu acho que em matéria de mensagem assim final, né, cara, tudo, como eu disse, é a maturidade. Eu acho que, para quem tá ouvindo a gente, mais importante do que você conquistar as coisas, é você deixar um legado, cara. Né? Hoje eu tenho essa percepção. Então, a gente, mais cedo, mais jovem, né? A gente se emprenha por algumas coisas, a gente dá valor a algumas coisas, tipo, caveira, operações especiais, oficial, cara, tá. Hoje eu vejo, cara, que assim, isso é uma fase da vida, isso vai passar, e o que vai ficar é o legado. É o legado. Daqui a alguns anos, o que as pessoas vão falar de você? Pô, esse cara aí, né, ele agregou de alguma forma na minha carreira, eu como pessoa, e hoje é o que eu tento fazer, cara, é tentar deixar um legado. É muito interessante quando eu encontro um ex-aluno como você e ele fala pra mim assim, porra, o senhor cobrava. Ou alguém da tropa, o senhor cobrava. Chato pra caralho. O senhor era chato, o senhor ralava a gente, mas no momento que eu mais precisei foi da instrução do senhor que eu lembrei. Porra, cara, isso aí, cara, eu não troco isso por estrela, eu não troco isso por brevet, eu não troco isso por cargo, menos ainda por dinheiro, cara. Sinceramente. Então, esse feedback que eu tenho dos alunos, da tropa, cara, é o legado que a gente quer deixar. E eu acho que isso não é perene. Isso é firme, né? Estrutural. Eu acho que isso é o que a gente faz. E é o que você está fazendo aqui, cara. Entendeu? É o que você está fazendo aqui. É entrando na cabeça do jovem, lutando uma luta, muitas das vezes desigual, né? Tanta porcaria no YouTube, mas o garoto abre mão daquela porcaria para ficar ouvindo a gente aqui 1h30, 2 horas, né? E dando o devido valor. Obrigado, continue, tá? Independente dos desertos que vai ter que atravessar, que já atravessou, que vai ter que atravessar, continue, porque fazendo o bem, Deus está sempre com a gente. Obrigado aí, força e honra, só estudo